você sempre falou que gosta de trabalhar com elenco curto, mas no momento o elenco do Palmeiras só tem um lateral esquerdo e um camisa 8. Como que você enxerga essa situação? Você acha que há necessidade de contratar? Como que você vai conseguir se virar? Se for preciso, eu jogo. Jogo. Como você vai conseguir se virar com um jogador só por posição nesse sentido? É o que eu faço desde que cheguei ao Brasil, virar-me. É o que eu faço. Desde que cheguei ao Brasil, é o que eu faço. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar, seja de que jeito for. Ou com contratações, ou com os jogadores da base. Se for preciso jogar, também jogo. Pelo Palmeiras faço tudo. Well, boa noite, Cícero Melo, repórter da ESPN dos canais Disney. Pode-se atribuir indiretamente essa importante vitória de hoje ao jogo da Libertadores passada, em que você construiu um resultado importante e pôde colocar hoje o time titular, porque, teoricamente, você tem um jogo bom para poupar o time, enquanto que o Botafogo, ao contrário, teve um jogo muito difícil e foi obrigado a poupar jogadores importantes por causa do jogo em que eles têm decidido fora de casa. Então, a estratégia de vocês, o resultado, colaborou para essa situação de hoje? Olha, se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas, para os mais distraídos, quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Como eu disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco ou não troco? Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Abel, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Na última vez que eu tive a oportunidade de te perguntar foi no jogo do Fluminense, quando você criticou, por exemplo, a memória curta da torcida do Tricolor que chegou a vaiar o time depois da derrota para o seu Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque a torcida do Botafogo não esquece que a última derrota para o Palmeiras foi no Mundial, mas com outro técnico, Renato Paiva, que naquela partida em si jogou com 3 volantes e acabou sendo criticado pela torcida por talvez ter medo de jogar contra o seu Palmeiras. Hoje, como você avalia o Botafogo do David Ancelotti, as diferenças vistas em um mês e meio do Mundial para cá? Obrigado. Olha, eu não critico, eu dou a minha opinião. Vocês aqui usam para dar manchetes, Abel detona, Abel critica, Abel manda não sei o quê. Eu dou a minha opinião só, eu não critico. O que eu falei do Botafogo, eu disse, o futebol tem memória curta, infelizmente é assim, eu não quis, foi só uma opinião, Olha, primeiro dizer-te que o Botafogo é uma equipa recheada de muito bons jogadores, mas tal como o Palmeiras entraram e saíram muitos jogadores, inclusive o treinador, que podia ter continuado, mas acabou por sair, e às vezes isso acontece, quando tens possibilidades de poder escolher se queres continuar ou queres sair. Uns decidem que querem continuar, outros decidem que querem sair.
Portanto, muita coisa mudou em termos dessa estrutura e é uma equipa com muita dinâmica. Hoje tivemos muita dificuldade, a forma como o Ancelotti Júnior, que ele não vai ficar chateado se eu chamar assim, joga, é difícil. Mas, como te disse, o futebol brasileiro não dá tréguas, o problema aqui vai ser ele se adaptar a este ritmo de jogar, pouco tempo de repouso. Tivemos ali a falar os dois um bocadinho e vamos falar por telefone seguramente, porque ele vai me ligar, ele pediu-me uma ajuda, eu dentro daquilo que eu puder eu vou ajudar. Mas é uma equipa com bons jogadores, muito boa dinâmica e agora é o tempo. É o tempo e a paciência que depende, e paciência. Abel, boa noite. No momento em que o Palmeiras entrou em campo hoje, estava a 7 pontos do líder Flamengo, que já havia vencido o Internacional lá no Beira-Rio. Ao vencer o Botafogo, mantém a distância em 4 pontos, tendo ainda um jogo a menos. Queria que você falasse um pouco sobre como você está observando essa disputa pelo título, tendo nesse momento o Flamengo como principal rival do Palmeiras por essa taça. Eu acho que há muito boas equipas no futebol brasileiro, por isso é que o futebol brasileiro é tão competitivo. Eu falei com o teu colega na prévia antes do jogo. Vocês veem como é que o Corinthians joga contra o Palmeiras. Portanto, se o Corinthians jogar assim, pode lutar agora, mas pode lutar se for consistente. O São Paulo é uma equipa também boa, que pode também com o tempo e com alguma paciência também. Vocês veem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem feito uma campanha também espetacular, o próprio Botafogo, que se reforça todos os anos, tal como nós, para ir à procura. Portanto, nós fazemos o nosso trabalho, nós estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não, não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho, arranjar soluções, virar-me, como disse ao teu colega, de todas as maneiras que puder para ajudar o clube. E agora é um jogo de cada vez. Recuperar agora os jogadores, perceber como é que a equipa, depois destas 12 horas de avião, noite, este jogo foi sofrido, muito, muito sofrido, perceber as mazelas que vai ter e recuperar a equipa. Abel, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Na última semana teve o acordo entre o Palmeiras e o Al-Sadd naquela situação toda do seu pré-contrato, e também a gente conhece o desejo público até da presidente Leila Pereira em relação à sua renovação, que isso não fique para o final do ano. A gente já está relativamente em meados de agosto, né? Como é que você viu, então, o acordo entre Palmeiras e Al-Sadd nessa situação do teu pré-contrato, e se isso, de alguma forma, pode acelerar a sua decisão de assinar a renovação com o Palmeiras? Eu vou ler, que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair. Em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 2023, depois de sermos campeões. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? No Mineirão. E eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube, e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. Como disse, sou um treinador de projeto e sou um treinador de relações.
e quero publicamente agradecer também todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube, porque quando eu decidi, eu mesmo, resolver este assunto por conta própria, o clube, mais uma vez, me apoiou. Com tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi, nem nunca será o Abel. O mais importante, e como eu sempre disse, será sempre o que for o melhor para o Palmeiras. Mas, como me disse e como vocês calculam, sobretudo as pessoas que me conhecem, porque vocês não me conhecem, nenhum de vocês me conhece, nenhum, nem vocês aqui, nem aqueles que estão a comentar, ninguém me conhece. Porque se vocês me quisessem realmente conhecer e saber quem é o Abel, vocês perguntavam às pessoas que trabalham comigo. Não iam perguntar a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou que não gostam do Abel, com pessoas que trabalham comigo, com os meus ex-presidentes, com os meus ex-jogadores, com os meus atuais jogadores, com os meus atuais presidentes. É com esses, quando vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, é com esses que vocês têm que falar. Porque vocês não me conhecem. Nem eu quero que vocês me conheçam. Porque cada um constrói a narrativa que quer. Eu sou aqui, no jogo, 90 minutos, eu sou aquilo que eu quero ser. Encarno a personagem que eu quero ser. Mas se vocês me quiserem conhecer verdadeiramente, perguntem às pessoas que trabalham comigo. Aliás, se vocês fossem atentos, bastava só ir nas entrelinhas do que os jogadores falam sobre o Abel, sobre o staff do Abel, e se vocês realmente quisessem realmente conhecer, vocês saberiam. Aliás, está tudo escrito num livro. Ou será que vocês não gostam de ler? Eu não escrevi só para os palmeirenses. Foi uma forma de agradecer ao futebol brasileiro. E todas as receitas desse livro foram doados. E todas as publicidades que eu faço são doadas a instituições brasileiras. Mas se vocês mesmo assim querem pôr em causa o meu caráter, as narrativas que vocês constroem, eu não controlo. Resumindo, o mais importante é que o Palmeiras reine. O resto, Palmeiras, as pessoas que estão aqui passarão. Palmeiras sempre há de prevalecer, como diz o outro, comigo ou semigo. Abel, boa noite. Lívia Laranjeira, do Grupo Globo. Você disse que a vitória de hoje foi com um time que está sendo construído. Não sei se exatamente com essas palavras, mas algo assim, né? E hoje você mais uma vez entrou com o Vitor Roque e Flaco Lopes juntos, já tinha funcionado muito bem no Peru, hoje também funcionou, você conquistou uma vitória, o Felipe Anderson também jogando muito bem. Eu queria entender de você quanto, é claro que o time ainda vai ser muito mexido, porque a gente conhece o calendário, sabe que nem sempre você vai conseguir escalar o que você quer. Mas eu queria entender quanto dessa construção já te deixa satisfeito com o que você tem visto em campo e o quanto que você ainda busca outras soluções. Boa noite. Olá, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer-te que quando há estas mudanças todas, há muita coisa que se tem que construir, que vocês não veem, não é só pegar num jogador porque foi muito caro ou muito barato ou porque veio e metê-lo aqui e já está. Primeiro há um processo de adaptação à mentalidade do clube, aos processos de trabalho do clube, à metodologia de trabalho do clube, neste caso do clube do treinador. E uma equipa de futebol será sempre um processo inacabado. É um processo inacabado. É preciso estar todos os dias a afinar o carro, porque cada prova, cada jogo que vem é uma pista diferente, um setup diferente. E para construir um espírito de grupo de campeão, um espírito de grupo vencedor, uma mentalidade vencedora, para construir líderes. Porque uma coisa é ser competitivo,
não é? Uma equipa competitiva. Outra coisa é tu teres líderes dentro de campo que te conseguem não só eles serem bons, mas ajudar os outros a ser melhor. Isso é que são os grandes jogadores. Para além de ser bons, ajudam os outros a ser melhor. Isto é uma coisa que se constrói. Mas deixa-me dizer, mesmo com isso tudo, e mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, eu não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos. Nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou ou perdeu ou discutiu com alguém até o fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, Palmeiras é sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que se constrói narrativas que o Palmeiras não é isto, é aquilo. O Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Leila, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos, que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu, seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Acho que não foi tão ruim assim. Mas, como te disse, isto é tudo um processo. Vamos ganhar e vamos perder. E temos que entender que o futebol há 3 resultados. Eu nunca prometi nada, nem vou prometer, a não ser, como disse ao teu colega, virar-me de dia e de noite. E se for preciso estar acordado às 24 horas para fazer o melhor que eu consegui para o Palmeiras, enquanto eu estiver aqui, disso podem ter a certeza. Pena é que às vezes os nossos torcedores se deixem enganar por narrativas que se constroem, que não são verdadeiras. E às vezes jogamos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim, mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea, joga o City. Mas também entendo que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos.